Amós 5:23. Pode começar com o Bitinho. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais selvagens. Afasta de mim o estrépito dos teus cantos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Então Deus está falando para Israel, mesmo eles voltando para Israel depois, da terra prometida, depois do exílio para a Babilônia, agora eles estão fazendo tudo certinho. Eles estão fazendo os sacrifícios, tudo certinho, mas Deus não aceita. Por quê? Porque ele não aceitava esse louvor. Por causa do pecado no coração deles. Quantas vezes a gente fica lá na frente, que nem hipócritas nas nossas igrejas, cantando Jesus, eu te amo, você é rei soberano na minha vida, sei lá o quê, né? Mas a vida da pessoa, você sabe que lá fora é um testemunho horrível, né? Deus não aceita isso. Então, como diz um comentarista que eu estava lendo, ele diz o seguinte: se eu entender as escrituras corretamente, uma congregação de monotônicos, aqueles que não podem cantar de jeito nenhum, cujos corações estão bem diante de Deus, é um som mais belo aos ouvidos dele do que uma harmonia de um coral a 4 vozes, de vozes bem treinadas, cujas ofertas terminam junto com o cântico. Quer dizer que eles estão somente cantando as palavras, mas realmente no seu coração não estão louvando a Deus com as suas vidas. Então, é um princípio que a gente precisa ter, que está na palavra de Deus, e a gente precisa ficar muito atento para colocar isso em prática. Veja aí na sua apostila, tem as observações. A Bíblia reconhece, então, que tem a adoração que é aceitável a Deus e que tem a adoração que não é aceitável a Deus. Tal como teve a oferta de Caim, que não era aceita por Deus, e a oferta de Abel, que sim era aceita. Só porque você está lá na frente cantando as palavras bonitas com uma música bonita, não quer dizer que Deus vai aceitar isso como culto a Ele. Também a gente vê que Deus usou diversas pessoas com diversas áreas artísticas. Tinha as pessoas que escreviam a letra, que a gente vai ver nos Salmos daqui a pouquinho. Tinha também as pessoas que faziam os arranjos, as pessoas que tocavam os instrumentos, as pessoas que cantavam e assim por diante. Agora, quem já fez aula de hermenêutica, interpretação da Bíblia? Quase todos? Poucos? Então, quando a gente está lendo um trecho a respeito da adoração do templo, a gente tem que lembrar as regras de interpretação histórico-dramática, né? Na história, Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. A gente não pode falar, aqui eles fizeram isso, então necessariamente a gente tem que fazer igual, né? A gente tem que entender que tem diferenças, né? Eles tinham 4.000 instrumentos. Na sua igreja, tá ótimo se tiver 4, né? Às vezes nem tem nenhum, né? Eles tinham de 12 tribos, uma tribo inteira que era dedicada para organizar o culto, que eram pagos para fazer isso. E a gente tem um pastor que
porque mal pago, às vezes ele tem que trabalhar fora por conta, e além dos voluntários, né? E às vezes ele é o cantor, é o tocador. Tá certo. Chama essa bicha. Então a gente tem que entender a diferença, né? A gente usa o templo e todo aquele espetáculo como uma fonte de ensinamento a respeito daquilo que Deus achava agradável, né? Mas a gente tem que entender que na nossa realidade da igreja local, a gente não vai ter essas condições. Outra coisa, isso, que era sustentado por impostos, tá? Outra coisa que a gente precisa ver, então, indo em frente, é que na Bíblia tem música para diversas ocasiões. Por isso que eu quero que vocês leiam aquele lista de versículos, os gerais aí, né? E aí você vai ver que, por exemplo, tem um livro inteiro da Bíblia, que é um cântico de amor. Então, se o teu pastor falar que é pecado cantar uma música de amor para sua esposa, pode mostrar para ele a Bíblia inspirada. Mas, desculpa, com muito respeito, tá? Mas, e Davi foi chamado para o rei Saul, quando o rei Saul estava com espírito maligno, o que ele usava para acalmar ele? Davi tocando a harpa. E você vê assim naquelas revistas sobre psicologia, gastaram milhões de dólares para fazer uma pesquisa para ver que efeito que a música tem sobre crianças com problemas psicológicos. Você fala, não precisava gastar esses milhões de dólares, então já está aqui em 1 Samuel 16, né? Então, gente, quem tem crianças pequenas em casa? Levanta a mão, meus já são grandes. O que vocês acham melhor para fazer suas crianças dormir de noite? Escutar filme de bang bang, ou um show de rock, ou tocar uma musiquinha com uma harmonia levinha, calma, né? Para fazer a criança relaxar. Muitas vezes nós, como os pais, precisamos sacrificar aquilo que a gente quer fazer, assistir um jogo, assistir uma coisa, um filme de terror, tomara que não é isso, né? E optar por uma coisa que vai acalmar os nossos filhos para eles poderem dormir bem. Graças a Deus, quando meus filhos eram pequenos, eu ganhei um piano. Aí eu tocava musiquinhas assim, aquele valsa do Danube, coisas suaves assim. E meus filhos paravam de falar para ouvir a música e já estavam dormindo, né? Então, são verdades bíblicas que a gente vê, que a gente precisa não esquecer, né? Também a gente tem em Isaías 5, festa de bebedice. A gente tem nesse versículo em Isaías 25 aquele som da música do inimigo chegando, que põe medo no coração da pessoa que está escutando, né? Que nem quando você está assistindo uma música num filme onde a música de repente começa a falar você sabe que o homem mau vai aparecer, né? Já está na hora mesmo da gente fazer assim. Né? Então a música influencia aquele tipo de coisa. Resumindo, será que a Bíblia reconhece que tem música boa e música ruim? Muitas pessoas hoje em dia dizem que não, que a música em si é neutra, né? Mas olhando esses exemplos rápidos que a gente viu agora e outros que vocês vão ler, a gente vê que tem coisas que acompanham atividades imorais
e outra música que acompanha atividades que honram a Deus, né? Tem música que serve para coisas, para nos elevar a coisas boas, como louvar a Deus, ou nananenê, e músicas que nos levam a ter medo ou esquecer de Deus. Será que a música reconhece o uso de música boa, ainda que seja para uso profano, fora do culto? Então, aquela ideia, tem alguns cristãos que só escutam hinos, mesmo em casa, né? Eles não escutam nenhuma música folclórica, nenhuma música erudita, clássica, nada. A única coisa que eles escutam ou tocam até fora de casa é o hino. Mas por aquilo que a gente está vendo aqui, obviamente dentro do culto, a gente vai ter música só para o louvor de Deus. Mas fora do culto, todas as atividades que Deus tem para nós fazermos, trabalhar, brincar com as nossas crianças, namorar a sua esposa, né? Todas essas coisas são coisas boas que Deus criou. E se tiver uma música apropriada para acompanhar aquela atividade, né? Então, para aquela atividade está certo. Quando a gente está viajando nos Estados Unidos, às vezes 5, 6, 8 horas de viagem, você não pode botar só hinos aí, com uma melodia bonitinha, né? Senão quem está dirigindo dorme, né? No volante, né? Então, nós somos do oeste dos Estados Unidos, a gente gosta de música de cowboy. Não música country, mas música de cowboy. São duas coisas diferentes, né? Mas é assim, aquele ritmo de cavalo, né? É assim por diante. A gente escuta, né? Quando está dirigindo, tá? Manter interesse, né? Ou música clássica e assim por diante. Então, me parece que pelo que está na Bíblia, que Deus reconhece a validade de esse tipo de música fora da igreja, fora do culto. E também a gente vê, será que a Bíblia reconhece o uso de música ruim, mesmo oferecido em culto ao seu povo? E a gente aí viria o exemplo de Amós, onde Amós está dizendo que se a música não serve, se o teu coração está errado, né? Bom, vamos. Que horas são? Ixi, vou passar. Tá. Salmos. Alguém precisa ficar em pé, dar uma voltinha, esticar os braços, né? Tá. Bom, os salmos são poesias hebraicas, eles não usam rima, eles não usam mesmo padrões métricos de que a poesia ocidental, mas usa outras metodologias, outras técnicas literárias para fazer poesia bem estruturada. E aqui a gente está falando da letra, porque a gente não sabe como que era a música, tá? Então vamos fixar isso na nossa cabeça. A gente está falando agora só da letra. Então, uma das coisas que era notável os cânticos, até antes do livro de Salmos, como em Juízes 5, quando a Débora fez o cântico dela, é a respeito da repetição, né? Pega uma ideia e repete. Ela diz no versículo 3: eu mesmo cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor. Cantar é aquilo que você faz com a sua voz. Salmodiar, no hebraico, tem mais a ideia de dedilhar o instrumento de cordas, né? Então, de qualquer maneira, ela está fazendo música, tanto com a voz como com o instrumento, né? No versículo 4: os céus gotejaram, sim, até as nuvens
alvejadas. Repete a mesma ideia, repete o mesmo verbo, né? Paralelismo. Versículo 5. Os montes vacilaram diante do Senhor, até o Sinai diante do Senhor. Repete a mesma frase. Versículo 13. Desceu o restante dos nobres. Versículo 14. Desceram guerreiros, desceram comandantes. Vai repetindo as mesmas palavras, vai desenvolvendo a ideia. E muitos comentaristas, então, acham que isso é um exemplo de estilo poético muito arcaico, o mais antigo da poesia hebraica. Tem o Salmo de Moisés, que teria sido antes de dela, né? Mas só. Então, a gente tem também, por exemplo, no Salmo 92. Tem outro exemplo aqui, mas 92. Eis que teus inimigos, Senhor, agora acrescenta, eis que teus inimigos perecerão, tá? Aí começa ampliando aquela ideia. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Então vai pegando uma ideia e vai repetindo, cada vez elaborando mais e mais aquela ideia. Também tem repetição dentro de uma frase. Eu acho que escrevi aí mesmo na sua apostila, para vocês terem escrito. Quando você tem a ordem das partes gramáticas e também o paralelismo de sons. A literação é quando você tem o mesmo som no início das palavras, né? Que nem aqui. Esquece. Mas vocês estão sabendo, né? Onde fala que perecerão e. Desculpa, sumiu um exemplo. Mas o início das palavras tem várias palavras que começam com P, por exemplo, várias palavras que começam com M. Assonância é quando o vogal, o som do vogal no meio é a mesma. Quiasma, eu achei muito interessante aqui. E já que eu não leio o hebraico, não consegui um exemplo desse quiasma em hebraico, porque a tradução ficaria difícil. Mas é onde a ordem da palavra é A, B, C, D, C, D, A, como se fosse um espelho no meio. E o exemplo que Micaelis dá era uma fera lá fora, em casa a carneira era. Vocês já ouviram aquele ditado? Né? Então, começa com o verbo, termina com o verbo. Né? E vai assim como se fosse um espelho. Tudo bom. Agora tem outros tipos de paralelismo. Tem o paralelismo de Salmo 21, 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? Né? Aí, que tipo de luz? Que tipo de salvação? Ele repete a mesma ideia, mas de uma maneira mais concreta. O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem temerei. Bom, no nosso dia hoje em dia, a gente não tem fortalezas normalmente, mas vocês têm fortaleza aqui ao pé da ponte, né? Então, o que é uma fortaleza? Um lugar onde vocês podem se esconder quando você está com medo, né? Então, o salmista pega uma ideia geral e aí coloca uma ideia paralela, mas mais específica. Outro exemplo, versículo 3. Ainda que no exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha terra, ainda assim terei confiança. Então, as duas frases falam mais ou menos a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Aí tem a ideia de sinônimos, mas exatamente, como Salmo 6, versículo 1. Senhor, não me repreendes na tua ira,